Olá, 18 de janeiro de 2019, as principais notícias desta sexta-feira estão aqui na TV Difusora. A área central da capital terá abastecimento de água suspenso a partir de meio-dia. Em Vargem Grande, vereadores obstruem votação de projeto para a contratação de profissionais de saúde e a população sofre com a falta de atendimento. Em Imperatriz, tarifa de ônibus terá aumento a partir de amanhã. No esporte, Sampaio é atropelado pelo Ceará na estreia da Copa do Nordeste. E do estúdio tem uma análise da economia com um especialista no assunto nesse começo de 2019. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Sete horas da manhã, estamos começando mais uma sexta-feira, começando mais um dia. Você ligado aqui na TV Difusora. Obrigado pelo carinho da audiência, você em todo o estado acompanhando a nossa programação. Aos amigos em Caxias acompanhando a programação da TV Difusora, o nosso muito obrigado pela preferência, pela audiência. Essa bela cidade aí, Caxias, a princesa do sertão, acompanhando a programação aqui da TV Difusora. Os amigos em Imperatriz também, já nós vamos falar sobre aumento de passagens de ônibus a partir de amanhã. Há uma articulação significativa lá dos estudantes em relação a esse aumento e a gente vai falar sobre essa questão. Claro que começar o ano com aumento não é nada bom para ninguém, seja ele qual for, em qualquer área. E essa é uma área, então, estratégica, porque as pessoas precisam se locomover, se deslocar, enfim. E vão pagar mais caro a passagem a partir de amanhã lá em Imperatriz. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco aqui no nosso Bom Dia Maranhão, tá bom? Tem John Coutrin falando de política, o nosso Silvão Alves está chegando para falar de segurança e vamos falar também sobre esporte com Laércio Júnior. A gente começa o Bom Dia Maranhão de hoje prestando serviço. Vários bairros da área central de São Luís vão ter o abastecimento de água suspenso nesta sexta-feira. Assunto para Eduardo Ericeira, que participa com a gente ao vivo aqui do Bom Dia. Oi, Eduardo, ótimo dia para você. Quantos bairros vão ser atingidos, hein, Eduardo? Pois é, Adalberto, muito bom dia para você também, um ótimo dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Ao todo são 19 áreas aqui da região central de São Luís, onde a gente se encontra nesse instante, que terão abastecimento de água suspenso nessa sexta-feira. É um período relativamente curto, de meio-dia até as 18 horas, mas a gente presta serviço aqui, como você disse, Adalberto, já para a pessoa se preparar. Vale lembrar que essa informação vem desde ontem, foi confirmada aí pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, a CAEMA, de meio-dia até as 18 horas dessa sexta-feira. Isso por conta, a CAEMA explicou, que é por conta das obras que estão sendo realizadas aqui na Rua Grande. A gente está exatamente no ponto que deve acontecer a intervenção, que é aqui na Rua Oswaldo Cruz, já aqui acesso à Rua Grande. E como eu disse, são 19 bairros, você disse também, confirmado, Alberto, aqui na área central. Essas áreas que serão atingidas são Centros, São Pantaleão, Madre Deus, Goiabal, Codozinho, Vila Bessa, Belira, Lira, Macaúba, Apicum, Vila Bangu, Diamante, Coreia de Baixo, Coreia de Cima, Sítio do Meio, partes da Areinha, Camboa, Vila Passos e também a área localizada no Reviver, Centro Histórico de São Luís, que vão ter o abastecimento de água suspenso nesse comecinho de tarde, de meio-dia, até o comecinho da noite, até as 18 horas. Pelo menos essa é a previsão da CAEMA. Voltamos com você no estúdio, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouco você volta com outras informações aqui para o telespectador da TV Difusora, tá bom? Já volta o nosso Eduardo Ericeira, são 7 horas e 3 minutos, 7:03. Em solenidade realizada no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana, tomou posse na noite de ontem o novo presidente do Conselho Deliberativo Estadual do SEBRAE e a nova diretoria executiva da instituição. Durante a solenidade, tomaram posse o novo presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE Maranhão, Raimundo Coelho, e a nova diretoria executiva da instituição. Os novos membros foram anunciados após eleições realizadas em novembro do ano passado, para o quadriênio 2019 e 2022. O SEBRAE é uma instituição reconhecida nacionalmente e aqui no Maranhão não é diferente. O que nós precisamos agora é dar mais força a isso, dar mais velocidade, é transformar o SEBRAE realmente, cada vez mais, num instrumento de melhoria das nossas condições das micro e pequenas empresas. Nós tivemos grandes avanços aqui no Maranhão, na formalização, capacitação dos pequenos negócios, e aí essa é a missão do SEBRAE, e é nessa expectativa que a gente deseja manter esse trabalho. O Conselho Deliberativo do SEBRAE é formado por 15 instituições públicas e privadas, ligadas principalmente ao desenvolvimento do pequeno negócio. Até o ano passado, era presidido por Edilson Baldez. O SEBRAE está embalado. O Raimundo está recebendo o SEBRAE embalado, tranquilo, organizado. Então terá condições de dar prosseguimento a esse trabalho que o SEBRAE vem desenvolvendo em prol da micro e pequenas empresas. O novo presidente é engenheiro agrônomo,
vai acumular a função com a presidência da Federação de Agricultura e Pecuária do Maranhão. Raimundo Coelho já atuava como vice-presidente do Conselho na gestão anterior. Nesse momento de mudança, é importante a gente investir no pequeno, a gente orientar as ações do Sebrae de educação e outras coisas, no empreendedorismo, na inovação tecnológica. Representantes de empresas de vários setores prestigiaram a solenidade. Como a gente tem um nível muito grande de entrosamento com o governo do estado, com o Sebrae, que faz diferença, com todo o sistema S, nós estamos aqui para privilegiar. Também estiveram presentes o senador eleito Everton Rocha, representando a bancada maranhense, o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, e o secretário de Indústria e Comércio, representando o governador do estado, além de outras autoridades. Momento difícil que o Brasil vive e também de muita esperança, de muita expectativa, é possível sim a gente enfrentá-la com criatividade e com empreendedorismo. E o Sebrae ele tem esse papel fundamental na sociedade para ajudar, dar aí os exemplos de boas práticas, ajudar aí nas capacitações e ajudar realmente nesses bons laboratórios que a gente pode estar espalhando no nosso estado e em todo o país. Nossa intenção é poder continuar as parcerias que a Prefeitura tem com o Sebrae, parcerias como, por exemplo, na Feirinha São Luís, enfim, muitas parcerias entre Prefeitura e Sebrae, que essas parcerias possam continuar a serem mantidas. É muito importante para o governo, porque o Raimundo é um parceiro, como também é importante para o Maranhão. A gente acredita que ele vai dar prosseguimento à gestão que existia do presidente Adilson Baldez, que é o presidente da FIEMA, e juntos vamos continuar trabalhando pelo desenvolvimento do estado. A maior rede de supermercados do estado apresentou em entrevista coletiva números relacionados à atuação do ano passado e à projeção de investimentos para os próximos anos. O grupo também falou sobre as dificuldades enfrentadas pelo setor varejista e atacadista. Na oportunidade, o presidente do Grupo Mateus fez um balanço das atividades no decorrer do ano passado. Deu detalhes sobre o credenciamento tributário e destacou os planos de expansão para os próximos anos. Atualmente, as quase 100 lojas que compõem a rede, entre atacarejos, supermercados, hipermercados e lojas de eletro, geram ocupação a mais de 24 mil colaboradores, contribuindo para a redução dos atuais índices de desemprego no estado. Você vê que é uma sequência, não é uma única coisa, não tem só uma solução. É um conjunto, a empresa ela é uma orquestra. Eu tenho maior preocupação com o fluxo de caixa. Todas as empresas que trabalharem preocupado com o resultado final, o que fazer com aquele pouco dinheiro que sobra, se ele não for investido com inteligência, o fracasso é iminente. Durante a coletiva, o Wilson Mateus destacou as vantagens do credenciamento tributário, que assim como o grupo, outras empresas do setor atacadista com atuação no estado são beneficiadas pelo decreto assinado pelo governo maranhense em novembro de 2015 e que prevê a concessão de crédito presumido do ICMS para que a carga tributária alcance 2% sobre as vendas de mercadorias destinadas a outros contribuintes inscritos em um cadastro e que farão a revenda dos produtos. Para a gente que trabalha como a gente trabalha, ver e ouvir tantas coisas que a gente já ouviu nos últimos dias, não é fácil não, mas como eu falei, Deus nos fortalece. O monopólio é uma empresa, no nosso conceito, é uma empresa estatal. Quem eu acredito que tem monopólio no Brasil? Petrobras e Correios, porque aquilo é dado uma licença para operar e que ninguém mais pode operar. Em varejo, eu não acredito que tenha condições, nem tenha como gerar monopólio, porque o mercado é livre. Você vê quantas pessoas eu citei ali que estão praticando comércio livremente. E quem sou eu para dizer que ninguém entra no Maranhão? Em 2012, o Grupo Mateus obteve faturamento de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Em 2017, essa conta atingiu os 7 bilhões de reais. Os investimentos na formação de profissionais somam em torno de 1 milhão e 200 mil reais ao ano.
Além do Maranhão, os negócios já estão presentes fortemente em outros mercados, principalmente do Norte e do Nordeste brasileiro. Os planos de expansão para os próximos 5 anos são ainda mais audaciosos, com a geração de mais de 24 mil empregos e cerca de 350 lojas funcionando plenamente aqui no Maranhão e também nos estados do Tocantins, do Piauí e também do Pará. Atualmente, o grupo é responsável por geração de caixa de ICMS de cerca de 32 milhões de reais ao mês somente no Maranhão. São 7h10, agora a participação aqui no Bom Dia é de Silvan Alves. Nosso Silvan Alves que terminou agora há pouco de apresentar o Bandeira 2 e você não está vendo, mas está dando uma corridinha aqui para o estúdio. Nosso Silvan, de manhã faz bem, né? De manhã cedo, claro, manhã cedo, dá tempo de dar uma corridinha. Bom dia, Adalberto. Bom dia para você, Silvan. Silvan, vamos falar dos assuntos que foram destaque ainda há pouco lá no Bandeira 2 e a gente começa falando sobre essa questão do crime, não é? Lá, do assassinato dos 2 funcionários de uma empresa terceirizada da Semar, e ontem a polícia agora já identificou quem são as 2 pessoas, inclusive um adolescente confessou a participação no crime. Exatamente. Primeiro, esse trabalho da polícia foi uma ação conjunta do pessoal do GSA de todos os batalhões, inclusive o pessoal do 13º, com o comando lá do Coronel Aritanã, que é o comandante do CEPAM 2. Desde terça-feira esse pessoal está em campo, trabalhando, fazendo cerco, e acabou conseguindo localizar o delegado Mesquita, da seccional, né, que participou também dessa operação, que resultou na apreensão do adolescente de 16 anos, que é o irmão desse aí, do Pablo, que é de Maior, né, e está foragido. Ele confessou, impressionante, viu, Adalberto, a frieza com que ele conta detalhes a respeito desse crime aí, que foi um crime bárbaro, não tem mais dúvida de que foi realmente em função da questão da suspensão do fornecimento de energia elétrica. É claro que nada justifica se tirar a vida de alguém, muito menos da forma com que eles fizeram. Tanto é que ele disse que estava em casa jogando videogame, esse aí, o Pablo, chegou e disse, olha, cortaram a minha energia lá, a minha mulher e meu filho vão ficar no calor e tal, vamos atrás desse pessoal para matar. E ele, de repente, finalizou lá o jogo e foi juntamente com o irmão. E aí ele conta detalhes, com a frieza com que eles chegaram, que depois, enquanto um era executado, ele segurou o outro para não sair do carro, né? E aí depois ele foi, esse mesmo adolescente, pegou a arma do irmão e terminou de executar o que estava do lado do passageiro, que ainda estava com vida, né? Porque no tiro transfixou o motorista e foi atingir o passageiro, mas ele ainda ficou vivo. E aí foi que esse adolescente pegou a arma do irmão e terminou de executar o outro funcionário da terceirizada aí da SEMAR. Agora a polícia está à procura de uma terceira pessoa. Tem uma terceira pessoa que também já está identificada, e essa pessoa foi que cedeu a arma, né? Tem essa pessoa que deve ser presa dentro dos próximos dias. O Pablo também é uma questão de horas para que ele possa ser preso. Convém ressaltar também, Adalberto, que esse garoto aí, esse adolescente aí, ele já tem uma série de crimes, assalto, furto, dois assassinatos que ele já tem na conta dele, mais esse agora, não é, que ele acabou assumindo quando confessou o crime lá na delegacia. Silva, vamos falar agora de uma situação no interior do estado, na cidade de Bequimão, houve um tiroteio e a polícia, segundo a polícia, membros de facção estariam participando também desse? Exato. Olha, na pequena pacata cidade aqui de Bequimão, na região da Baixada, lá os moradores da Vila Zé Inácio, e estavam com medo, assustados lá, porque os indivíduos estavam lá numa casa, integrantes de uma organização criminosa, e lá eles passavam o dia atirando e depois saíam à noite para atacar aqui esses carros que atravessam aqui no ferry, ao longo da MA 106, que liga o Cujupe à cidade de Pinheiros. Os assaltos eram constantes lá. E aí a polícia foi acionada, a polícia civil, a polícia militar, e veio mais o pessoal do apoio do GOI, lá de Pinheiros, cercaram a área. Eles teriam reagido contra a polícia, e aí nessa troca de tiros o Lucas Noel, que era conhecido lá como Suco de Fruta, ele acabou sendo baleado, ainda foi levado para o hospital, mas não resistiu e acabou morrendo. Dentre os presos ali, o Pimentel, a Sandra, que é uma mulher também, que seria integrante dessa organização criminosa. Os outros conseguiram correr, fugir por dentro do mato, mas a polícia identificou todos eles. É uma questão de tempo também para prender esses outros indivíduos aí. Era uma série de crimes que eles vinham praticando lá na região ali da Baixada, ali em Bequimão, até Pinheiro ali, vários crimes eles tinham praticado. E jovens, né? Infelizmente. Todos jovens, infelizmente.
Silvão, um ótimo dia para você, bom final de semana. Bom fim de semana, Adalberto, para você e também para todos. Bom dia. É o nosso Silvão Alves, são 7 horas e mais 14 minutos, 7h14. Confira agora o nosso giro de notícias. Terminam hoje as inscrições para o processo seletivo simplificado para contratar temporariamente novos agentes penitenciários no Maranhão. O cargo exige conclusão de curso de ensino superior em qualquer área de formação, carteira nacional de habilitação na categoria B, idade mínima de 18 anos completos na data de encerramento da inscrição, aptidão física e mental para o exercício das atribuições, entre outros requisitos. O prazo do contrato será de 12 meses e pode ser prorrogado por igual período. As inscrições na seleção deverão ser realizadas exclusivamente pela internet no site da SEAP, www.seap.ma.gov.br. Hoje termina o prazo para que os estudantes entreguem os documentos solicitados nas escolas onde reservaram vagas via pré-matrícula online no estado. Não haverá prorrogação do prazo. No total, foram ofertadas 110 mil vagas para a primeira série do ensino médio em 711 escolas da rede estadual de ensino, nos 217 municípios maranhenses, incluindo os 36 centros Educa Mais. A relação com o nome dos estudantes e as escolas em que tiveram as vagas reservadas está disponível no site do Sistema Integrado de Administração de Escolas Públicas. Hoje é dia de sarau histórico nas praças Deodoro e Panteon, uma promoção da Prefeitura de São Luís. Nesta sexta-feira, a partir de 7 horas da noite, o sarau acontece em um palco montado na via entre os dois logradouros. A atividade acontece pela primeira vez no Complexo Deodoro, recentemente reformado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em parceria com a Prefeitura de São Luís. Sarau histórico, excelente pedida para hoje, né? São 7 horas e mais 16 minutos. No próximo bloco tem uma análise da economia no início do governo Bolsonaro. A gente vai falar sobre esse assunto, inclusive sobre os impactos econômicos aqui no Maranhão. E mais, governador Flávio Dino segue no centro do debate político nacional. Assunto para John Coutrin, que vai falar sobre isso depois do intervalo. São 7 horas e 16 minutos. Imagens ao vivo da região central, Rua do Outeiro, portanto, na capital maranhense. O movimento começa nesta manhã, são 7 horas e 16 minutos. Imagens, eu repito, ao vivo da região central da capital São Luís. Voltamos já. Não perca a hora, são 7 horas e mais 20 minutos, 7h20 de volta para todo o estado. Bom dia, Maranhão. Aqui no estúdio eu recebo o economista Felipe de Holanda, que é presidente inclusive do IMESC. Felipe, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Felipe, vamos falar de economia e traduzir isso, claro, para as pessoas que estão nos assistindo, porque o momento é de início de um novo ano, início, inclusive, de um novo governo também. E a gente já vê alguns impactos aí em relação à taxa de juros, enfim. É hora de fazer um balanço também do ano que passou. E a gente começa falando, inicialmente, sobre esse impacto global, né? A gente percebe um desafio significativo nesse ano de 2019, inclusive recentemente por decisões da própria União Europeia, enfim. Em que isso afeta diretamente o Brasil? Olha, sem dúvida nenhuma, 2019 promete ser um ano muito mais conturbado no cenário internacional, né? A gente vê a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Houve uma pequena trégua agora, mas a gente vê que o direcionamento da administração Trump é no sentido de continuar e a China responder. A China já está sentindo os efeitos, né, sobre as expectativas, os investimentos, e a gente percebe ali uma diminuição preocupante da atividade econômica, com impacto sobre os países emergentes, como exportadores de commodities agrícolas e minerais, como é o caso do Brasil, né? E nos Estados Unidos é um crescimento econômico, um desemprego em mínimo histórico, mas, digamos assim, com base em políticas, digamos, em estímulos fiscais que são inflacionários e, ao mesmo tempo, colocam o país numa rota, né, de complicação econômica mais à frente, né? Então vai ser um ano com um cenário financeiro mais complicado, com movimentos especulativos, né? Claro, muito menos, digamos, favorável para financiamento de déficit de transações correntes, de desequilíbrio de balanço de pagamentos. E o que a gente vê, que é uma novidade em relação ao ano passado, é uma situação das empresas endividadas em dólar, nos países centrais, mas principalmente nos países emergentes, que começam a ter dificuldade, porque de um lado diminui o faturamento, quer dizer, a economia global cresce menos, e de outro lado o dólar se valorizando por causa do aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, né? Então é um cenário menos favorável para o Brasil, é um cenário que diz que o Brasil tem que avançar, digamos, na consolidação fiscal, na retomada do crescimento, porque senão pode ter problemas, a exemplo do que a Argentina, por exemplo, a Turquia,
vieram enfrentando, né? Felipe, agora já quem faz uma leitura de que há um equívoco na política internacional do país, né, nas relações estabelecidas, e uma aproximação até exagerada, digamos assim, do governo dos Estados Unidos, o que poderia aí ter impacto direto e fechar até as portas para alguns mercados que são extremamente importantes para o Brasil, né? Você tem essa leitura também, que é preciso ter mais cuidado nessa Total. Não é um momento de alinhamento. O Brasil nunca teve alinhamento automático com os Estados Unidos, pelo tamanho do seu mercado interno e, inclusive, pela sua posição de exportador de produtos que os Estados Unidos também exportam, né? Então, mover a embaixada, por exemplo, do Brasil lá para Jerusalém, que é uma bandeira que conflagra com os países árabes, nós exportamos 10 vezes mais para os países árabes do que para Israel, por exemplo, né? Então, ao invés de estar aproveitando, digamos, oportunidades que aparecem por causa do contencioso comercial entre Estados Unidos e China, nós estamos com um alinhamento automático que não nos ajuda no nosso comércio exterior e também do ponto de vista do posicionamento político do país, né? Nos preocupa muito, por exemplo, a posição que o governo Bolsonaro vai tomar em relação, digamos, a uma política de endurecimento dos Estados Unidos em relação à Venezuela. A pergunta que se faz é o seguinte: vai haver alguma ação armada no caso dos Estados Unidos em relação à Venezuela? E o que se olha aí é a regularização do mercado de petróleo, a tensão que os Estados Unidos enfrentam agora com o aumento de inflação e querem ampliar a oferta de petróleo e, com isso, né, a questão da Venezuela. Como é que o Brasil vai se colocar em relação a isso? É uma questão que diz respeito, inclusive, à nossa soberania, né? Felipe, para falar agora da política nossa nacional efetiva, o mercado reage, não é, a uma expectativa, digamos assim, desse novo governo. Mas, de fato, não se viu na prática ainda nenhuma medida significativa, sinalizando, por exemplo, um aumento da geração de emprego, né? Como é que você observa esse detalhe e a reação do mercado desse início de ano? Bom, não resta dúvida que a economia brasileira passa por um momento de baixas taxas de juros, né? E inflação relativamente controlada, né? Embora com um problema fiscal que continua muito grave, né? Essa combinação de baixa taxa de juros e inflação controlada teve um efeito importante nos últimos 2 anos de melhorar a situação do mercado, digamos assim, do endividamento dos consumidores, né? Mas de uma parte dos consumidores. A gente tem que ver que ainda existe, primeiro, a massa de rendimentos do país não cresce na velocidade que deveria crescer, exatamente porque muita gente perdeu emprego formal e passou a ter emprego precarizado, a ganhar menos, né? Então a gente vê uma retomada do consumo, mas vê uma retomada do consumo muito, digamos assim, na parte dos bens duráveis, principalmente automóveis, até facilitando a questão de que o Brasil exporta muito menos automóveis para a Argentina, né? E digamos, e o que nos preocupa mais em relação às medidas do governo Bolsonaro é que não existe um programa, digamos assim, de retomada de investimentos em infraestrutura. Digamos, as privatizações elas estão muito mais voltadas para transferência, né, de propriedade, digamos assim, não de novos investimentos e sim de mudança de propriedade de ativos, né? E você não vê, por exemplo, a retomada das obras de infraestrutura na parte de transporte, na parte de óleo e gás, de coisas que podiam, de fato, dar resposta para o que a gente precisa. Porque, ao contrário do que a equipe do ministro Paulo Guedes afirma, do ponto de vista de diagnóstico, eu acho que o maior problema fiscal do Brasil é falta de arrecadação por causa do baixo crescimento econômico, né? E esse cenário ele não foi alterado, digamos, né? Houve uma melhora de expectativas, mas não uma retomada realmente da geração de empregos. Isso não aconteceu ainda. Aqui no Estado, como é que está essa questão é claro que nós estamos dentro de um contexto nacional, mas assim, no Maranhão, fazendo o histórico, e o ano passado, 2018, como é que fechou? Qual é a expectativa para esse ano em relação a essa retomada do crescimento, da geração de emprego também? Do ponto de vista do emprego formal, nós tivemos sim, em 2017 e 2018, uma retomada, né, de contratações, né? Mais no setor de serviços e na indústria, com o setor sucroalcooleiro se destacando, né? E a gente vê que ainda a construção civil continua numa situação, digamos assim, andando de lado exatamente por causa da recessão de crédito, né? Diminuiu muito o repasse de crédito para o Maranhão, né?
foram mais ou menos, no ano passado, entre 12 e 13 mil empregos formais gerados, o que é uma coisa boa, mas como eu disse, a situação da construção civil, a situação do comércio ainda continua relativamente fraca, né? E, claro, é importante destacar que aí tem um papel importante, né, dos investimentos públicos, dos gastos do governo do Estado, na geração aí, tanto na construção de estradas, de escolas, de hospitais, né? Mas não temos assim, e isso é uma coisa que podemos falar do Nordeste de uma forma geral. O que a gente vê é que a retomada da atividade econômica ela está se dando mais forte no Sudeste, em São Paulo especificamente, do que a região Nordeste vai numa velocidade mais devagar, né? Felipe, obrigado pela entrevista aqui. A gente teria mais a falar. Pena que nosso tempo é tão pequeno aqui, mas espero contar com a sua participação outras vezes para a gente fazer uma análise aí, as pessoas entenderem um pouco mais como é que funciona isso e, claro, que o impacto direto da política na economia, histórico, não é? E esse início de ano a gente já vai percebendo, então, algumas mudanças e é preciso fazer uma reflexão, uma análise sobre isso. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, sempre à disposição. Obrigado mais uma vez. Nós vamos agora às informações de Imperatriz. Vamos à região Tocantina com Luiz Carlos Lima. A partir de amanhã, atenção, hein? Passagem mais cara de ônibus lá em Imperatriz. Não é isso, Luiz? Bom dia. Oi, Adalberto, muito bom dia para você também. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, esta semana a Prefeitura de Imperatriz autorizou um reajuste nas passagens dos ônibus. O aumento varia entre 40 e 75 centavos. Para contestar o valor desse aumento, estudantes e entidades já começaram a se mobilizar. Os alunos do ensino médio e superior se concentraram na Universidade Estadual da região Tocantina acerca de planejarem ações para melhorar a atual situação do transporte público de Imperatriz. Organizar a classe trabalhadora para ir para a rua, para reivindicar que esse decreto ele não tenha continuidade, que ele seja invalidado. A tarifa foi reajustada de R$ 3,50 para R$ 3,90 nas linhas que circulam em Imperatriz. Já para as linhas do povoado Vila Conceição, a passagem vai custar R$ 7,00 e para o povoado Petrolina, R$ 7,75. O reajuste segue a previsão anual prevista no contrato de concessão entre a empresa prestadora de serviços e a prefeitura. Primeiramente porque eu não trabalho, né? Eu dependo dos meus pais para poder e assistir minha aula na universidade, e esse aumento de 40 centavos, que no dia vai se resultar em 80 centavos, vai dar um déficit muito grande nas despesas em casa. Esses 40 centavos vai fazer muita falta dentro da renda de casa. Vai deixar de comprar alimentos para você se manter. Início das aulas significa esforço redobrado nas malharias para dar conta das encomendas dos uniformes escolares. Aumentar a jornada de trabalho com horas extras tem sido uma saída para atender aos pedidos das escolas. Praticamente todas as escolas recebem alunos novos ou renovam o modelo do uniforme. Esse fato reflete diretamente no mercado, que tem se aquecido devido às encomendas de uniforme escolar. Para se ter uma ideia, nesta malharia, por exemplo, são confeccionadas 600 peças por dia. Só no setor de costura e acabamento, cerca de 30 funcionários trabalham de forma intensiva para dar conta da demanda. A gente tem uma demanda grande, porque a gente trabalha com as escolas estaduais, municipal e algumas particulares. Então a gente tem que trabalhar bastante esse período para poder dar conta de atender a demanda dos nossos clientes. E se a demanda é grande, o trabalho também aumenta. Nesse período a gente aumenta fazendo algumas horas extras para poder aumentar a nossa produção, para poder atender o nosso cliente. É isso, Adalberto. A gente volta com você desejando um bom fim de semana a todos. Até segunda. Obrigado, Luiz. Bom final de semana a todos aí, Imperatriz também. Agora a gente vai falar de política. Vamos falar de política com John Coutrinho, especialista no assunto. O nosso John, um ótimo dia para você, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, antes de ouvir a tua opinião, eu queria mostrar aqui uma reportagem, porque lá em Vargem Grande há um problema sério político que está afetando a vida das pessoas diretamente, não é? É que lá
por conta de uma questão política, a população está sofrendo com a falta de atendimento na área de saúde, assistência social e educação também. Os vereadores estão obstruindo a votação de um projeto que trata da contratação de profissionais. A gente vai ver mais agora na reportagem da Clarice Nicásio, da TV Líder, nossa afiliada lá em Vargem Grande. Vamos ver. Vamos ver. No SEAC, Centro de Atendimento Especializado à Criança, falta dentistas, enfermeiros e pediatras. Já traz um atendimento, aí não tem atendimento. Manda para o hospital, agora não tem que ir para o hospital. Mas a situação mais crítica são nos postos de saúde, pois nenhum atendimento está sendo ofertado. Na Unidade Básica de Saúde Vovó Raimunda, no bairro São Miguel, o consultório médico está fechado. Quem precisa de vacinas, normalmente crianças, gestantes e recém-nascidos, estão sendo prejudicados. O lugar que deveria prestar atendimento à população está assim, completamente vazio. E quem vem até aqui em busca de atendimento médico, volta para casa com revolta e indignação de terem seus direitos violados. Todo esse caos está sendo por conta de vereadores de oposição, que simplesmente se retiram das sessões no momento de votação do projeto de lei de contratação de funcionários. A Prefeitura entrou com uma ação no Ministério Público. Estamos recebendo todas as documentações solicitadas até então, nos chegaram algumas informações relatando essa situação aqui aventada, acerca de contratações de profissionais na área da assistência, na área da saúde. Tem algum prazo para essa situação final? Não, o prazo será o mais rápido possível, tendo em vista que a situação exige uma reação imediata. A Câmara Municipal de Vargem Grande informou através de nota que as matérias que tratam das contratações temporárias da educação, saúde e assistência social não foram votadas em dezembro do ano passado por falta de tempo hábil para discutir e votar. Mas ainda segundo a nota, a atual mesa diretora e os demais vereadores estão à disposição para apreciar, discutir e votar as matérias. Agora, John, falta de tempo... Não, é complicado alegar isso, porque inclusive algumas sessões extraordinárias, a gente tem informação, foram solicitadas lá para votação importante da lei de diretrizes orçamentárias, das matérias relacionadas a essas contratações, e a população é que acaba sofrendo por conta disso, né? É isso, Adalberto. A Câmara de Vereadores diz em nota que está à disposição, mas falta a disposição dos vereadores para votarem esse projeto. Em primeiro lugar, os políticos têm que separar os seus interesses políticos dos interesses da população. Lá em Vargem Grande, o que está em pauta são os interesses da população. Se não votarem esse projeto, não vai contratar esses servidores que precisam as áreas de saúde, educação e assistência social. E, claro, quem é prejudicada é a população, sobretudo, Adalberto, na área de saúde, que é uma área emergencial. Portanto, os vereadores devem se reunir. A eleição da Câmara lá em Vargem Grande já passou, o prefeito não conseguiu vencer as eleições, a oposição venceu, tudo bem, passou a eleição, agora se vota aí esse projeto que está na casa e que precisa então do aval dos vereadores, ou seja, se acontecer algo grave lá em Vargem Grande, algum problema maior, a culpa vai recair sobre os vereadores. Eles têm que ter isso em mente, ou seja, o Legislativo Municipal precisa ter responsabilidade, precisa cumprir as suas obrigações e precisa colocar esse projeto em pauta para a votação. É interessante também que a Justiça se pronuncie de forma mais célere e a população também cobre. Vá para as sessões ali na Câmara Municipal de Vargem Grande e cobre seu vereador, cada vereador que ele votou, o cidadão vá lá na Câmara Municipal e pressione para que esse projeto seja votado. Independente de questões de diferenças políticas com o prefeito, se concorda ou não concorda com a gestão dele, mas o mais importante é o povo da cidade de Vargem Grande que precisa desse serviço. John, vamos falar da nossa política agora nacional, porque o filho do Bolsonaro foi aí, digamos assim, acabou lançando mão da história do foro privilegiado, não é? Por conta dessas denúncias que foram feitas recentes, todo mundo tem informação sobre as denúncias que foram feitas em relação ao filho do presidente. Mas aí a pergunta é, o presidente Jair Bolsonaro é a favor ou é contra o foro privilegiado? Enfim, como é que funciona isso? Lembrando, inclusive, o passado, John. Nós vamos primeiro mostrar, Adalberto, um vídeo do passado. Aí está o presidente Jair Bolsonaro e está o filho dele, Flávio Bolsonaro. O que eles falam dessa questão de foro privilegiado, ou seja, foro por prerrogativa de função? Vamos primeiro acompanhar esse vídeo do passado, depois a gente comenta o presente.
503 deputados, os 450 vão ser reeleitos. Por que eles têm que ser reeleitos? Para continuar com o foro privilegiado. O único prejudicado com o foro privilegiado não sou eu. O prejudicado, eu não quero essa porcaria de foro privilegiado. Boa pergunta, né? Pois bem, isso foi passado agora, ontem o Flávio Bolsonaro, esse que está ao lado aí do presidente Jair Bolsonaro, ele responde não, ele foi arrolado, citado uma investigação do seu assessor, o Queiroz, o famoso Queiroz, por uma movimentação atípica de 1,2 milhões. O Queiroz era assessor do Flávio Bolsonaro. O que o Flávio Bolsonaro fez? Pediu ontem, e o STF autorizou para que interrompesse essa investigação aí no Ministério Público do Rio de Janeiro. O que ela alegou, Adalberto? Foro privilegiado. Ou seja, o que ele era contra, ele recorreu agora, hoje ele é senador eleito, recorreu ao foro privilegiado. Por quê? Porque é o seguinte, apesar de eu avaliar, Adalberto, que isso aí é errado, mas o Fux analisou que ele já foi diplomado. Ou seja, como ele ainda não tomou posse, mas foi diplomado, e o que o foro privilegiado diz? Ou seja, foi aprovado no ano passado a restrição do foro, que é relativo ao mandato. Ou seja, isso foi antes do mandato do Flávio Bolsonaro. Ou seja, ele ainda vai assumir. Mas como ele já foi diplomado, o Flávio Bolsonaro alegou, Adalberto, então, pediu a suspensão por conta de nulidade de provas, porque ele foi aí, quebra de sigilo fiscal, telefônico, bancário, sem autorização. Então, recorreu ao foro privilegiado, ou seja, uma incoerência. Quem não deve, não teme. Eu quero ver a gente ver o posicionamento agora do ministro Moro, né, que o tempo inteiro fala sobre o fim do foro privilegiado, que isso aí é uma excrescência da política brasileira, do sistema político brasileiro, enfim. Vamos ver como é que vai se posicionar o nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? Ô, John, vamos falar agora sobre o Flávio Dino, acaba ocupando um lugar central aí nesse debate da política nacional também, pelo seu posicionamento, não só por fazer oposição ao Bolsonaro, né, mas seu posicionamento e o contraponto de algumas situações. Essa questão do armamento é um exemplo disso, né, de como ter feito um contraponto, mais um contraponto com a política nacional, né, com o Bolsonaro, no caso. Inclusive o PCdoB, Adalberto, pediu para que se anulasse esse decreto do posse de armas. E o governador Flávio Dino tem sido constantemente acionado pela imprensa nacional. Ontem ele deu entrevistas a emissoras nacionais de televisão para comentar sobre o assunto, principalmente essas pautas nacionais. O que o governador Flávio Dino tem aí afirmado, Adalberto, que tem se discutido no Brasil o seguinte: armas, fake news e vai e volta, ou seja, o Bolsonaro diz uma coisa, depois volta atrás. Quando deveria ser colocado na pauta, na agenda de discussão do país, a questão da pobreza, da desigualdade social e dos temas relacionados aí aos menos favorecidos, ou seja, a pauta está invertida somente nessas questões de armas e fake news, instabilidade no governo Bolsonaro. Então o Flávio avalia dessa forma e, claro, ele tem sido chamado para avaliar sobre a questão da segurança pública. Ele, inclusive, Adalberto, propôs a criação de uma Guarda Nacional com 10 mil homens para ajudar na segurança pública do país. Obrigado, John. Até amanhã. Bom final de semana. Bom final de semana, Adalberto. Aí o nosso Jogo 3. São 7 horas e mais 40 minutos, 7h40. No próximo bloco, estudantes vão ter acesso às notas do Exame Nacional do Ensino Médio na manhã de hoje. Já a expectativa é grande, hein? E mais, tudo pronto para a abertura do Campeonato Maranhense de Futebol e o Sampaio levou uma goleada na estreia da Copa do Nordeste. Mas nada está perdido, está só começando a competição. 7h41, imagens ao vivo, Avenida Silva Maia, no centro da capital maranhense, nessa sexta-feira. Voltamos já. Não perca a hora, são 7 horas e 44 minutos, 7h44 em todo o Maranhão. Daqui a pouquinho tem Jéssica Lima e o roteiro da sua diversão no nosso Guia Cultural, hein? Já. Cresce a expectativa dos estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio quanto ao resultado, claro, das notas nas provas. Segundo o Ministério da Educação, daqui a pouquinho as notas estarão disponíveis. O Eduardo Ericeira tem mais informações para nós. Eduardo, coração batendo a mil dos estudantes, a expectativa para as notas. A partir de que horas estarão disponíveis, hein, Eduardo?
Pois é, Adalberto, já está daqui a pouco vai estar disponível os resultados aí das provas do Exame Nacional do Ensino Médio. São mais de 4 milhões e 100 mil estudantes, mais de 4 milhões e 100 mil pessoas que realizaram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. No ano passado, o resultado do Enem 2018 vai ser divulgado hoje, segundo informou o Ministério da Educação. O Enem foi realizado no ano passado, nos dias 4 e 11 de novembro. O gabarito oficial foi divulgado, as pessoas já tiveram oportunidade de verificar como foi o seu desempenho já a partir do dia 14 de novembro, mas com a divulgação das notas especificamente, dá para ter uma ideia, mas com a divulgação da nota oficialmente, as pessoas podem ter acesso aí de forma mais eficaz para saber como foi o seu desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio. Vale lembrar que essas notas, elas são específicas de todas as provas que foram realizadas. Nesse caso, linguagens, ciências humanas, ciências naturais, matemática, ciências da natureza, ciências naturais, matemática e também da redação. Essas notas são específicas de cada prova. Lembrando também que os estudantes, a partir dessas notas, eles podem ter acesso a vários programas do governo federal aí na área de educação, como SISU, ProUni, FIES. Essas notas que vão ser divulgadas vão chegar ao conhecimento dos estudantes, dos candidatos, por meio da internet, do aplicativo, por meio do aplicativo oficial do Enem e também da página do participante, aí de duas formas. Em relação a essa questão dos programas do governo federal na área de educação, o primeiro que o estudante vai ter acesso ainda nesse mês de janeiro é o SISU. As inscrições já poderão ser feitas online entre os dias 22 e 25 de janeiro. São mais de 235 mil vagas que estão sendo ofertadas em 129 universidades públicas em todo o país. A gente lembra também que essas notas podem ser utilizadas para um convênio que o INEP tem com 37 instituições portuguesas no país, em Portugal. A lista está disponível na página lá de Portugal, ficará disponível também para as pessoas que quiserem estudar em outro país, nesse caso em Portugal. Segundo o INEP, atualmente, mais de 1.200.000 brasileiros usaram o Enem para ingressar nessas instituições. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Portanto, já o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Vamos falar de esporte? Vem para cá, Laércio Júnior, a competição está começando, a Copa do Nordeste. É claro que a torcida fica preocupada, mas o Sampaio perdeu quando podia perder ainda, né? Comecinho da competição, a gente só não esperava que fosse um placar tão elástico, né? É muito elástico. A preocupação maior, Adalberto, é a consequência dessa goleada, porque nós sabemos que a paixão é muito grande do torcedor. O maior torcedor do Sampaio talvez seja o seu presidente, que costuma não se dar bem com a repercussão das adversidades, né? Ele sempre acaba agindo de alguma forma, o que no ano passado acabou não dando certo. O certo e o correto no momento é dar, né, credibilidade ao trabalho do Flávio Araújo e, claro, lembrar que o Sampaio enfrentou uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro que manteve a base do ano passado. Confira o massacre que aconteceu no Castelão ontem à noite, uma goleada impiedosa do Ceará para cima do atual campeão do Nordeste. A primeira chance é do Ceará com Juninho. Depois, Ricardo Bueno tenta acertar o ângulo e a bola passa perto. Mas aos 42 minutos, Felipe Pachola domina na área, se livra da marcação com habilidade e abre o placar para o Ceará, 1-0. Todo equilíbrio, até 42 minutos do primeiro tempo, acaba logo no começo do segundo tempo. O time do Ceará amplia, o cruzamento é de Samuel e o gol é de Vitor Feijão, 2-0. Depois, bom lançamento para Ricardinho. Ele mata no peito e marca mais um. 3-0, não perca a conta. E aí fica fácil. No contra-ataque, o Ceará chega à goleada. Ricardo Bueno toca na saída do goleiro. E ainda teve tempo para mais um, em um lance que mostra toda a fragilidade do Sampaio na partida. O goleiro Rodrigo sai do gol e perde a bola para Rick. Ainda toma entre as pernas. O passe é para Ricardo Bueno definir o placar. Final, Ceará 5, Sampaio Correia 0. 5-0 em ainda teve um gol anulado, mal anulado, por sinal. Era para ser 6, o gol foi mal anulado. Agora o detalhe é o seguinte, o Sampaio escondeu o treinamento para quê? Escondeu
corretamente. O Flávio Araújo vem trabalhando o time do Sampaio Corrêa, provavelmente precisa de 3 a 4 jogos para dar uma cara de equipe para esses jogadores que se juntaram no ano passado, no dia 10, nunca haviam jogado juntos, e o Sampaio está pagando o preço pelo início de temporada. E tem bons jogadores, hein? Esse Dedé jogou muito bem, né? Passa segurança, né, para o time. O Bruninho, que não é novidade, mas já entrou no segundo tempo e deu uma outra movimentação ali no ataque, né? Tentou, estava conseguindo chegar mais na área, enfim. O Sampaio tem bons valores, sim, é preciso a gente separar as coisas, né? O jogo de estreia da qualidade do time, da equipe, do entrosamento que vai vir, claro, com o tempo, né? Claro, e o objetivo do Sampaio é o Campeonato Brasileiro. O CSA no ano passado não passou da primeira fase na Copa do Nordeste e no Campeonato Brasileiro conseguiu acesso. Então, vamos aguardar para ver o que pode acontecer na sequência. Ontem também tivemos outro jogo que fechou a primeira rodada do Nordestão e teve visitantes se dando bem. Em Sergipe, o Confiança foi surpreendido pelo Salgueiro de Pernambuco. William marcou o gol da vitória do Carcará. Final, Salgueiro 1, Confiança, próximo adversário do Sampaio, 0. Não tem brincadeira, não tem moleza. O Salgueiro foi lá em Sergipe e conseguiu vencer o Confiança, que teoricamente era favorito. Isso cresce o jogo que nós vamos transmitir, a próxima partida que nós vamos transmitir para todo o estado, claro, menos para São Luís, que não pode, pelo contrato, transmitir jogo para aquela cidade que está sendo realizada a competição, mas o Maranhão inteiro vai assistir. Sampaio e Confiança, duas equipes que precisam se recuperar na competição e vem de derrota, né? Pois é, e o Sampaio vai jogar com o apoio da sua torcida e não pode tropeçar, vai precisar vencer o Confiança, que tem um velho conhecido do torcedor tricolor, que é o atacante Leandro Kivel, que estava no time do Acesso em 2013. Laércio, só uma observação sobre a Copa do Nordeste: todas as emissoras que transmitem um campeonato, elas não transmitem o time, elas não transmitem o time A, o time B ou C. Uma emissora que tem um campeonato carioca não transmite todos os jogos de um único clube. Em sinal aberto, não. Pode fazer em sinal fechado, porque você tem que pagar para isso. Sinal aberto não é assim que funciona. Então, a TV Difusora, só informando você, ela transmite a Copa do Nordeste, o campeonato inteiro. Os jogos são decididos pelo SBT, a liberação de datas pelo SBT, e aquela data liberada pelo SBT vai depender de um outro sorteio, que é feito pela CBF dos jogos. Então é a CBF que faz o sorteio para definir os dias dos jogos. E o SBT define os dias de transmissão. Não é só para o Maranhão, não, para o Nordeste inteiro. Todo o Nordeste é obrigado a transmitir aqueles jogos naquela data, claro que foi aberta pela rede para a competição. Nós vamos transmitir um jogo por rodada, já transmitimos a primeira rodada, e a segunda agora teremos o jogo do Sampaio contra o Confiança. No próximo dia 26, um sábado aqui em São Luís. E o fim de semana também tem Campeonato Maranhense. A bola vai rolar, a abertura do Campeonato Estadual. Nós preparamos um pouco daquilo que vai ser a competição desta temporada, que tem o Moto como atual campeão. O Moto foi o último time a ter a honra de levantar o título de campeão maranhense. E olha que parecia fácil a decisão contra o Imperatriz, depois da vitória por 3-0 em São Luís no primeiro jogo, em noite inspirada de Val Barreto, então atacante rubro-negro. No jogo da volta, o Imperatriz teve o apoio do Frei Epifânio da Badia completamente lotado e precisava de um 3-0. Chegou a fazer 2. E quando parecia que chegaria o gol que faltava, Ricardo Maranhão aproveitou a oportunidade para marcar o gol do título. Festa rubro-negra e mais um título para a coleção. Ao todo, são 26 conquistas estaduais. Este ano, o campeonato repete a fórmula do ano passado. 8 times lutam pelo título. Moto, Imperatriz, Maranhão, Sampaio Corrêa, Cordino, Santa Quitéria, São José de Ribamar e Pinheiro Atlético Clube. Na primeira fase, turno único, com classificação dos 4 melhores para as semifinais. O primeiro enfrenta o quarto e o segundo enfrenta o terceiro colocado, em jogos de ida e volta com mando de campo do segundo jogo e vantagem do empate na soma dos resultados para os times de melhor campanha nas semifinais. Os vencedores se enfrentam na grande decisão, que também será de ida e volta, com mando de campo do segundo jogo e vantagem do empate na soma dos resultados para o time de melhor campanha. O campeão maranhense terá vaga direto na fase de grupos da próxima Copa do Nordeste, além de ter vaga assegurada na Copa do Brasil de 2020, juntamente com o vice-campeão. E falando em vice-campeão, o atual vice-campeão é quem vai fazer a abertura do campeonato. Veja a preparação do Imperatriz para o jogo de amanhã contra o Santa Quitéria. A partida contra o Águia de Marabá rendeu ao Imperatriz um 3-2. Bom resultado para alinhar o que falta para a estreia do campeonato. Na abertura, o Cavalo de Aço recebe aqui no estádio Frei Epifânio o Santa Quitéria. Serão 4 jogos na primeira rodada e o Imperatriz faz a grande estreia do campeonato. Depois, os outros 3 jogos serão disputados no dia 20. A questão, né, a gente procurou corrigir algumas coisas. E estudando também, né, uma formação que torne essa equipe nossa
ofensiva, mas de uma maneira segura também. A gente conseguiu tirar boas lições do amistoso, né? Serve justamente para isso, para saber no que a equipe precisa melhorar. Então a gente conseguiu analisar os nossos pontos fracos ali, o que falta acertar. No Maranhense serão 8 equipes na fase de grupos. As 4 melhores seguem para a final. Após a estreia do Imperatriz no dia 19, no dia 20, entram em campo Pinheiro contra Motoclube, Cordino contra Maranhão e Sampaio bate-bola com São José. Chegar diante do jogo agora, no sábado, valendo 3 pontos. A gente possa jogar bem, estrear bem, tentando minimizar o máximo de erro possível e conseguir os 3 pontos, que é o mais importante. Sábado, a partida está marcada para começar às 7 horas da noite. Pois é, Cavalo de Aço pronto. Lembrando que Moto Pinheiro ficou para o dia 27, é o jogo da primeira rodada. No mais, teremos 3 partidas com o Sampaio jogando contra o São José, aqui em São Luís, no Castelão, domingo às 4 da tarde. Laércio. Um abraço. A gente se encontra. Beleza. É hora do Guia Cultural. Olá! As férias já estão quase no fim, mas ainda tem muita coisa boa para se fazer nesse fim de semana. Nos cinemas, a família inteira pode se reunir para assistir as aventuras dos amigos Soluço e Banguela em Como Treinar Meu Dragão 3. Dessa vez, eles terão que enfrentar um vilão que quer acabar com a liberdade de todos os dragões. Outra dica muito boa é o emocionante Amigos para Sempre, que é a versão americana de Os Intocáveis. O drama, que possui muitas pitadas de humor, é baseado em fatos reais e conta a história de amizade entre um homem tetraplégico e seu desajeitado assistente. Já para os fãs de suspense, a dica é o filme Vidro, que dá desfecho às histórias de Corpo Fechado de 2001 e Fragmentado de 2017. Finalmente, David, Kevin e Elidia se encontram para um confronto que promete muitos momentos de tensão e dignas de vilões e herói de histórias em quadrinho. Vale muito a pena conferir. E dando continuidade ao projeto Sesc, iniciado fim de semana passado, hoje o grupo Chama Teatro e o Clube do Chico apresentam Cálice, o show musical. A classificação é de 14 anos. Já amanhã é dia da criançada assistir o Macaco Malandro. Da Casa de Sol Companhia de Artes, a classificação é livre. O local é no Teatro Napoleão Everton e a entrada é franca e podem ser retiradas na bilheteria do Teatro Sesc 1 hora antes do espetáculo. A Casa de Tambor Crioula, a Praça Nauro Machado e o Forte Santo Antônio serão palcos de várias atrações dos programas Mais Cultura e Turismo e também ocupações artistas. Serão encontros com muito samba, tambor de crioula e shows durante todo esse fim de semana. A entrada para todos os eventos são gratuitas e a programação com os horários e os artistas que se apresentarão você encontra no portal www.ma10.com.br. A Praça da Lagoa já se transformou no ponte da criançada nessas férias e amanhã tem atração. A banda Vagalume comanda a festa junto a personagens infantis, recreação, camarim com pintura fácil, show de mágica e atrações circenses. A programação começa às 17 horas e a entrada é franca. Agora vamos para os shows. As noites desse fim de semana na ilha prometem ser agitadas. Hoje a gente começa no clima do rock com a baiana Pitty, que faz show no Círculo Militar a partir das 22 horas. Além dela, tem os shows das bandas Cruz de Metal, Raiz Tribal e Projeto Stomp. Mistura perfeita do reggae, rock e eletrônico. Já amanhã, a balada vai estar perfeita. A Quatro Mãos chega com a super festa Vidinha de Balada, que reúne 4 super atrações nacionais para um super show na Ilha do Amor. E as Miss Santos, Felipe Araújo, Henrique Juliano e a Anitta irão esquentar ainda mais as suas férias com 9 horas de muito show e muita diversão.
O evento será realizado no São Luís Shopping e começará a partir das 17 horas. Valeu, Jéssica. O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no Portal M10. Para você, um bom final de semana. A gente se encontra na segunda às 7 da manhã. Até lá.